Jesus salvou-me do mundo. Jesus salvou-me do mundo. Ele é tão doce pra mim. Amor intento profundo, com sua graça sem fim. Quando ia eu no deserto, sem gozo, paz e sem luz, Ele buscou-me por certo, até que achou-me Jesus. Jesus, Jesus, Tu és meu Salvador. Jesus, Jesus, só Teu serei, Senhor. Aceita amor verdadeira, guia-me Tua mão, e ao fim da minha carreira receberei galardão. Jesus disse: Arão é a rosa, brilho suave é pra mim. Ele é a rocha preciosa, onde há gozo sem fim. É da manhã a estrela, na noite escura e sem luz. Tenho doçura em vê-la, pois ela é meu Jesus. Jesus, Jesus, Tu és meu Salvador. Jesus, Jesus, só Teu serei, Senhor. Aceita amor verdadeira, guia-me Tua mão, e
doce nome de Jesus, que belo é a ti cantar, com alma cheia proclamar o nome bom de Jesus, Jesus, ó meu doce Rei, Jesus, verdadeiro Deus, Jesus, sempre louvarei, de coração teu nome, adoro o nome de Jesus, jamais me falta seu amor, e põe-me a parte minha dor, o nome bom de Jesus, Jesus, ó meu doce Rei, Jesus, verdadeiro Deus, Jesus, sempre louvarei, de coração teu nome, tão puro nome de Jesus, que meu pesar pode tirar, a grata paz também me dá, o nome bom de Jesus, Jesus, ó meu doce Rei, Jesus, verdadeiro Deus, Jesus, sempre louvarei, de coração teu nome, no doce nome de Jesus, a minha alma salva está, e nele tu te salvarás, no nome bom de Jesus, Jesus, ó meu doce Rei, Jesus, verdadeiro Deus, Jesus, sempre louvarei, de coração teu nome, aleluia. Mais uma vez eu quero cumprimentar a igreja com a gloriosa paz do Senhor. Eu quero começar o nosso trabalho desta noite, essa campanha a qual nós estamos fazendo, de cura interior, lendo apenas o início deste salmo. E o restante do salmo, os irmãos estão comprometidos a continuar lendo em casa. O salmo de número 139, que tem como título Deus onisciente e onipotente. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos, esquadrinha o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda que a palavra não chegou à língua, tu, Senhor, já conheces tudo. Tu me cercas por trás, por diante, e sobre mim pões as mãos. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e de sobremodo elevado não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu Espírito? Daí para frente, os irmãos continuem em casa. Eu vou encerrar esse salmo
número 139, com essa pergunta ao qual o salmista nos faz. E depois vem a resposta. O Senhor nos esquadrinha a todo momento. Ele sabe, conhece o nosso andar, o nosso falar, o nosso agir. Até mesmo antes da gente pronunciar uma palavra, Ele já sabe o que é que a gente vai falar. Os irmãos continuem lendo este salmo em casa. Amém? Cura interior. Nós temos falado já algumas semanas, e o Senhor já tem operado maravilhas em nosso meio. O Senhor já tem feito grandes coisas, coisas essas que a gente pode muitas vezes contemplar com os nossos olhos, coisas essas que a gente pode sentir no nossa volta, mas tem coisas que a gente não consegue ver. Tem coisas que o Senhor tem feito à nossa volta, na nossa vida, e que a gente não consegue observar. Muitos livramentos, muitas bênçãos ainda estão por acontecer, ou seja, por concretizar. As bênçãos já estão na nossa vida, mas ainda falta concretizar. Então, isso é super importante para que você entenda. E eu quero passar para os irmãos hoje uma frase que eu escutei hoje, e eu achei tremenda essa frase. Achei tremenda, porque quando eu ouvi, eu falei assim, não é verdade. Nós precisamos ter fé, não precisamos? Os irmãos sabem o que é fé? A fé, é lógico que tem um texto que é o firme fundamento, enfim. Mas a fé, gravíssimo, porque é fantástico isso. A fé é um pedacinho de Deus dentro da gente. Não é bacana isso? Não é legal a gente saber que a fé, né, bispo? Ter fé pelo Senhor, né? É ter um pedacinho de Deus dentro da gente. Dada por Ele, né? É dada por Ele. Quando a gente tem a fé que uma vez foi entregue aos santos. Então, eu fiquei assim, a gente tem contato com muitos irmãos, tem contato com muitas igrejas, há muitos anos que a gente tem esse segmento, mas a gente, às vezes, ouve uma palavra dessa, é maravilhoso. Como é que é o nome do irmão? Esqueci, desculpa. Irmão? Roberto. Não é mesmo, irmão Roberto? Não é maravilhoso ouvir um negócio desse? Falar assim, qual o tamanho da sua fé? É a mesma coisa dizer, qual o tamanho do Deus que está em você? Não é verdade? É maravilhoso isso. Então, guarde isso, porque é super importante que a gente saiba que ter fé é ter um pedacinho dentro da gente, viu, Pedro? É maravilhoso. Nós falamos a semana passada sobre algumas coisas que podem atrapalhar de nós recebermos as nossas bênçãos. Portas que muitas vezes são abertas em nossas vidas e que incomodam, que nos ferem internamente, e que isso causa uma lesão interna e que só Deus, só o Espírito de Deus para curar, para limpar. Nós falamos sobre complexo de perfeccionismo, lembra que nós falamos a respeito das pessoas que tinham que ser perfeccionista, até julguei-me como fosse tal uma pessoa que era perfeccionista, queria sempre as coisas certinhas, e muitas vezes se condenaram porque as coisas muitas vezes não saem certinha, não sai como a gente quer que saia, às vezes ela sai um pouquinho fora, mas você é tão perfeccionista que você quer que saia daquele jeito. Então a gente precisa tomar cuidado com o perfeccionismo, porque isso pode trazer uma ferida interna dentro da gente. Falamos da sensibilidade em excesso, até comentei sobre cadê o Sidney que não veio hoje aqui, né? O Sidney que não chora, né, Aline? Não tem condição de vir, não. Não tem como ele vir. Não, estou brincando. Na verdade, eu estou comentando no fato que ocorreu a semana passada, que nós tínhamos um irmão que ele falava assim, que eu até reparei muitas vezes, que ele disse que chorava muito pouco, que não tinha assim vontade de chorar, mas que também não quer dizer que não tenha um sentimento. Tem pessoas que choram mais, como eu choro pra caramba, choro muito, principalmente quando eu sinto a presença de Deus na minha vida, eu choro mesmo. Falamos sobre a Renata, que dava para abrir um lava rápido com as lágrimas, que chora demais, né? Chora bastante, que é muito bom. E a gente precisa encontrar um meio termo, porque diziam os irmãos que quando a gente chora, é um sentimento tão bom, tão maravilhoso, que é um sentimento puro. E é necessário que se chore, é necessário que se
exponha isso. É necessário que você coloque isso para fora, para que você tenha cada vez mais bênçãos do Senhor. Porque o choro é um reflexo de algo interno de você. Ninguém pode chorar por você. Ninguém. Ainda que seja difícil para algumas pessoas, a gente tem sim que prestar atenção para que a gente tenha porque o choro é o reflexo de um sentimento íntimo. Um reflexo de um sentimento íntimo. Lógico que tem pessoas que não choram, que têm esse reflexo, mas é importante chorar. Falamos sobre isso também a semana passada. Nós conversamos a respeito do medo e timidez? Nós falamos? Acho que não, né? Não, falamos sim. Que as pessoas às vezes têm muitas mágoas e aí ficam com esse problema na vida, e às vezes tem mágoa porque fica com esse sentimento interno, né? Muitas crianças são humilhadas, rejeitadas. Nós falamos sim, comentamos a respeito de que esse reflexo vai desde de criança, porque ficam com essas coisas que ficam intitulando a criança a fazer determinadas coisas, e às vezes o medo cria uma ferida interna muito grande, e daí a pessoa cresce com aquilo lá internamente, e aquilo vai crescendo, daqui a pouco ela é adolescente, adulta, e fica com aquela coisa nela, e aquilo vai passando de geração em geração. Falamos sobre a falta de perdão, que muitas vezes alguém faz alguma coisa pra gente, e a pessoa às vezes está errada. E depois que faz, ela vai pedir perdão. Você perdoar não pode ser da boca para fora. Se perdoar da boca para fora, você não está perdoando. E se a pessoa pedir perdão para você, para cumprir apenas uma regra das pessoas que estão à volta, também não é um pedido de perdão. Então a gente precisa ter o discernimento para que a gente não cometa uma falha ou uma falta que possa machucar alguém e depois a gente pedir perdão, e também precisa saber perdoar para que a gente receba o perdão. E até comentei que seria de nós, que seria das nossas vidas se Deus não nos perdoasse. O que seria das nossas vidas se nós não chegássemos todos os dias diante do Senhor? Algumas pessoas chegam todos os dias, outras não. As pessoas que têm esse hábito de se levantar ou fazer uma oração, ou à noite, enfim. A primeira coisa que a gente faz qual que é? Senhor, me perdoa. Perdoa as minhas falhas. Perdoa as minhas faltas. E se for no começo do dia, Senhor, me perdoa por eu, de repente, fazer algo que não venha a ser do teu agrado. E a gente vive pedindo perdão a Deus. E quando alguém comete alguma falha com você, você não é capaz de perdoar. Né? A gente é muito egoísta. É a palavra correta? Acho que não sei, egoísmo, isso. Não sei, a pessoa que não consegue perdoar a pessoa, ela pede perdão para o Senhor e não consegue perdoar o ser humano. E às vezes vive junto, às vezes está junto, às vezes é um namorado, ou às vezes é uma esposa, um esposo, às vezes é uma mãe, às vezes é um pai, às vezes é um irmão, às vezes é uma pessoa da igreja. As falhas acontecem todo dia. Os erros acontecem todo dia. E vai aqui um lembrete para que os irmãos entendam isso. Peça perdão. Se a pessoa não te perdoar, você cumpriu a sua parte. Você fez a sua parte, mas faça de coração. Porque somos passivos de falhas e erros. Somos passivos de enganos, que muitas vezes julgamos que é a coisa correta a ser feita, a coisa certa, você está achando que está fazendo da maneira mais correta. E erra. Fato esse, que não foi muito longe, e que me causou um incômodo muito grande do que aconteceu no domingo com o irmão. A gente deu a palavra para ele. A palavra foi ministrada. Quem estava aqui domingo? Quem estava aqui? Quem ouviu a palavra? A palavra foi ministrada. A palavra foi dirigida à igreja.
a palavra foi aceita pela igreja, o Espírito Santo operou através daqueles 15 minutos que aquele irmão deu. Enfim, ele teve o tempo, mas ele queria mais tempo. E o que acontece quando a pessoa muitas vezes cai numa situação dessa, ou qual aconteceu com o pastor Edmar pela primeira vez, e de repente você nota que poderia ser diferente, mas o Senhor tem que trabalhar na vida de cada um de uma maneira, e a gente tem que entender essa condução do trabalho do Senhor nas nossas vidas daquele jeito. Agora, quando você nota que houve uma falha com o ser humano, você vai e faz o quê? Você busca uma maneira de tentar amenizar aquele sentimento, aquela situação que você falou assim, não, eu vou pedir desculpa. E foi o que o pastor Edmar fez. Mas aí nós não tivemos o retorno de um perdão ou de uma ação diferenciada. Enfim, mas eu fiz a minha parte. E isso muitas vezes incomoda. Às vezes ações desse tipo, às vezes podem ser ações bobas nas nossas vidas, às vezes até no meio conjugal acontece muita coisa no nosso mundo conjugal, que muitas vezes tomamos e falamos, ou cometemos algumas ações, algumas atitudes, que nós ferimos a nossa pessoa que está do lado, a pessoa que dorme com a gente. Às vezes nós machucamos essas pessoas, estou falando tanto o homem quanto a mulher. E quando nós percebemos que isso acontece, é fundamental. Peça perdão. Peça perdão para que aquela ferida não cresça dentro de você. E para que você também possa perdoar. Amém? Então, o perdão, a falta de perdão é uma coisa muito perigosa. É uma ferida que você pode estar crescendo dentro de você. E isso machuca muito, machuca demais. Então, saiba perdoar. Saiba perdoar. Porque nós pedimos perdão a Deus todos os dias. Falamos sobre a rejeição. Um sentimento que ocorre em pessoas que foram rejeitadas, mal amadas, ignoradas pelas pessoas ao seu redor, causando um sentimento de inferioridade ou autopiedade. As pessoas às vezes querem, o ser humano, ele quer fazer comparação. O nosso mundo comparativo, não corporativo, o nosso mundo comparativo é muito grande e a gente muitas vezes fica fazendo comparações com pessoas e essas comparações muitas vezes nos causam o quê? Uma ferida muito grande, porque você quer ser aquilo que você não é. E quando a gente tenta ser o que não é, a gente acaba se incomodando e criando algo dentro da gente que machuca. Então, tome muito cuidado com isso, amém? Algumas causas de rejeição. Isso é muito tremendo. E os irmãos vão acabar concordando comigo. Quer ver só? O que pode causar rejeição quando ama alguém, é como um aspirador de pó. Suga completamente a pessoa lá, uma espécie de amor compulsivo, pessoa que ama demais, está sempre preocupada em agradar alguém, pois tem medo de que os outros pensem mal de si e a amem menos. Então, irmãos, é perigoso isso. Precisa ter um cuidado tremendo. Eu comentei com os irmãos que eu já fui uma pessoa muito, como é que pode a palavra correta, que eu queria? Eu era carente, eu não sei se eu era muito carente, ou se eu queria ter um retorno igual ao que eu estava dando, e muitas vezes não era igual, e eu queria porque eu queria que ficasse acariciando, eu queria receber carinho a todo momento, enfim. Não porque eu não tive dos meus pais, aí é que está uma coisa que não é genética, né? Porém, a gente, quando ama demais uma pessoa, é importante isso porque eu passei por isso. Quando a gente ama demais uma pessoa, você quer receber aquilo que você dá. E mais do que você dá. Se você beija 2 vezes, você quer 3. Se você faz carinho, meia hora, você quer 1h30, 1 hora. Se você dá atenção, você quer muito mais atenção.
Eu me lembro que quando eu namorava com a minha pequena, eu colocava assim, eu ia trabalhar, eu colocava no telefone músicas e ficava tocando fundo de música, e ficava oferecendo música para ela, enfim. Desde novinho eu era muito carente. Não carente, mas eu era romântico. E aí é que ocorre uma situação que eu queria que ela fosse assim. E ela não era. Mas enfim, nós vamos fazer 32 anos de casado. Eu conheço ela desde 9 anos, que é minha prima, vocês não sabem, né? Vocês sabiam que é minha prima? É minha prima. Então, eu amo essa mulher desde piquiticas. Né? E foi um namoro, e foi um casamento assim, meio que contra algumas pessoas da família, mas estamos juntos porque o Senhor nos uniu. E graças a Deus nós somos prósperos, porque o Senhor tem nos dado bênçãos sobre bênçãos, e tenho certeza que tem muito mais a nos dar. E hoje a gente está falando abertamente isso, jamais pensei que ia falar, é expor a minha vida, expor um sentimento que às vezes é um orgulho, né? A gente fica, eu não vou falar isso não, porque os outros vão pensar, quem vai pensar de mim? Quem vão falar de mim, né? Né, Pedro? A gente expor o sentimento da gente é uma coisa assim que deixa em choque, né? Deixa em evidência, né? O pastor, ele diz, peraí. Não, eu acho que esse sentimento é maravilhoso. E a gente está falando com pessoas adultas, pessoas que estão entendendo o que eu estou dizendo, sobre algo assim de você ser rejeitado. Na verdade, eu nunca fui rejeitado. Eu só não recebi no momento que eu queria o que eu estava dando. Mas as coisas mudam. Hoje, depois de tantos anos, está aqui uma pessoa completamente diferente do que aquilo que era no início. Então, as coisas mudam. E qual é o tempo nosso de ficar esperando? Nós temos todo o tempo do mundo. Então, se você hoje está passando por um problema, por uma dificuldade, as coisas mudam, viu, irmã? Eremita, né? Eremita. As coisas mudam, irmã Eremita. Eu estou pensando muito no seu filho. Nós vamos fazer uma visita para o seu filho. Carlos, né? Roberto ou Carlos? Amém? Nós vamos programar, nós vamos lá. Em nome de Jesus, nós vamos lá, porque nós vamos em nome do Senhor, e a senhora vai ver o resultado. Então, as coisas mudam. E quando a gente tem o sentimento de Deus para fazer as coisas acontecerem e mudar, elas mudam sempre para o bom. Sempre para o bom. Muitas vezes acontece que demora um pouco, mas elas vão para o lado sempre. Algumas causas de rejeição. Nome próprio mal escolhido pelos pais. Olha só os exemplos que eu tenho aqui. Novalgina de Assis, Cesariana Alves, Caio Pinto, enfim, uma série de outros nomes, que isso cria uma ferida dentro da pessoa, que cartório hoje, já pensou um adolescente com esses nomes, a pessoa fica machucada. Cria um constrangimento, como você chama? Constrangimento. Como é que a pessoa, muitas vezes ela vive com aquilo, e aí ela trabalha com aquilo naturalmente, mas muitas pessoas têm dificuldade, porque vai crescendo com aquele sentimento, e ela vai se tornando uma pessoa à parte, porque ela não quer conviver com a sociedade, porque hoje a gente consegue até mudar os nomes, dá até para mudar os nomes, porque às vezes, ao tempo que você estava no cartório, ela me contava de alguns nomes que não vou registrar assim não. Tinha pessoa que chegava lá e queria registrar Arnold Schwarzenegger, não é isso? Conta aí esse negócio. Como é que é? Ele queria dar Arnold Schwarzenegger. Porque ele já tinha um filho? Que era Sylvester Stallone. Sylvester Stallone. Quer dizer, são histórias que às vezes tem no cartório. A pessoa, um pai, como é que um pai, uma mãe tem o direito de registrar um filho? Aí ele chega no cartório, bota o nome do meu filho de Sylvester Stallone. Se for um cartorário, ele vai lá e registra Sylvester Stallone. Se for um cartorário, certo, né? Se for um cartorário com assim, um pouco de sensibilidade, fala assim: Senhor, o seu filho pode vir a ter algum problema no futuro. Escolhe um outro nome. A minha sogra, quando estava no cartório inicial, ela falou assim: pode escolher outro nome, eu não vou existir esse nome. A minha sogra era muito
desbocada. Ela falava lá uns palavrões, falava assim, não, senhor, isso está não sei o que, não vai registrar. Mas o tempo dela, que ela ficou 17 anos quase no cartório, tomando conta, e aí chegava a pessoa lá e um pouco de sensibilidade conseguia fazer com que a pessoa mudasse o nome. Mas imagine a pessoa registrar uma criança, um adolescente, quando chega na adolescência com um nome estranho. Né? É terrível isso. E isso causa realmente constrangimentos, causa o quê? Uma ferida interna, porque vai ser uma pessoa à parte da sociedade, vai ter vergonha de si mesmo, ela não vai querer nunca, ela vai preferir ter um apelido. Eu quero um apelido para a minha vida, porque meu nome já está condenado pelos meus pais. Terrível isso, não é? Terrível. Aí o que pode também causar um problema de rejeição? Morte dos pais. Às vezes as pessoas estão tão ligadas aos pais, que essas pessoas que são tão ligadas aos pais, quando eles partem, os nossos patriarcas partem, a pessoa parece que fica sem rumo, a pessoa fica desorientada. Na minha família, quando meu pai e minha mãe eram vivos, a gente parecia que tinha uma união muito maior. A família é mais unida, a família é mais próxima um do outro, mas depois quando partiu um, partiu o outro, cada um se torna um cabeça da família, porque isso desagrega. E muitas pessoas, a maioria, uma grande maioria, que são filhos únicos, tende a sofrer com isso, porque partem os pais, eles ficam, parece que sem rumo, sem direção, ficam perdidos. Isso, a morte dos pais causa muito um problema de ferida interna. Então, a gente precisa curar essa pessoa, precisa ajudar essa pessoa e mostrar para ela que não é o pai nem a mãe dela que fazia com que ela fosse feliz. Quem faz a nossa felicidade somos nós mesmos, através de Deus na nossa vida. Então, a gente precisa, tem muitas pessoas assim, tenho certeza que você pode até conhecer algumas. Filhos adotivos que foram criados por madrinhas, avós, etc. Às vezes, isso também é diferente, porque hoje eu posso até dizer, o meu amor pela minha neta é um amor diferenciado do que eu tive com os meus filhos. E quem só pode entender isso é quem já é avô. Por quê? Porque é um sentimento duplicado, é um sentimento diferenciado. E isso às vezes, as pessoas que são criadas, crianças que são criadas por avós e por avô, eles têm um tratamento diferenciado. Os meus filhos, meu pai e minha mãe morou comigo 14 anos. Os meus filhos, por mais severo que meu pai fosse, por mais difícil que meu pai fosse na sua conduta, ele tinha um carinho muito grande pelos meus filhos, pelos netos. Ele era completamente diferente, porque o meu pai tratou os 6 filhos que ele tinha, eu era um deles. Quando ele olhava, a gente já sabia o que ele queria. Com os netos podia olhar torto o que fosse, o neto perguntava o que era, porque ele estava olhando torto, enfim, ele respondia. Ou seja, os netos fazem o que querem com os avós, e quando uma criança ela é criada pelos avós, isso causa um problema muito sério, porque ela vai receber muito amor, vai receber muita proteção, e isso acaba prejudicando o seu desenvolver na sua vida cotidiana adulta. Divórcio dos pais. Isso é uma causa ao qual acontece do nosso dia a dia, do nosso mundo agora. Parece que hoje as separações são tão fáceis, né? Porque a pessoa casa, ela tem um filho e de repente ela não quer saber mais de viver com aquela pessoa. Aí no meio tem uma criança. E essa criança, ela sabe que ela tem um pai e tem uma mãe. E agora? Essa criança como é que vai crescer sem o amor completo dos dois? É um problema sério, um problema para psicólogo, não é? É um problema para quem trata da psicologia, porque isso pode realmente causar
um grave problema na sua vida, no seu crescer, no seu desenvolver, porque ela acaba ficando no meio de uma briga tremenda, no meio de uma situação muito delicada. Não é mesmo, Cida? É terrível isso. Causa realmente uma ferida interna grande. E a gente sabendo que isso causa dentro da pessoa, a gente precisa o quê? Já instruindo, já mostrando para essa criança, para que aquilo não crie uma ferida. E se Deus é por nós, quem será contra nós? A gente pode sim instruir essa criança a ser uma pessoa diferente. Amém? Preferência dos familiares. Dão preferências a um filho mais bonito, inteligente, descontraído e esquecem o retraído e tímido. Pega. E eu vou falar, acabei de lembrar de uma situação. Uma certa feita, um dos meus filhos falou assim para mim: pai, parece que o senhor gosta mais de fulano, parece que gosta mais do Juan, por exemplo, do que de mim. E a gente comete realmente esses erros, comete realmente essas falhas. Principalmente quando você tem um primogênito e depois vem mais 3 para baixo. Ou quando você tem um caçula e tem mais 3 para cima. Estou falando do meu caso, né? E você tende a ter não uma preferência, mas você defende às vezes muito mais um e faz às vezes um comparativo que não pode fazer. E o que causa isso naquele irmão, naquele filho seu? Causa um sentimento de rejeição, de falta de amor, porque nós como pais, a gente muitas vezes diferencia o amor que temos pelos nossos filhos. E eu até costumo dizer, às vezes a gente tem o nosso xodó, né? o nosso que tem mais carinho. A gente pode falar para os outros, mas nunca pode falar perto dos filhos nossos, dos outros, porque isso incomoda, queira ou não queira, incomoda. Então a gente precisa prestar muita atenção, porque causa sim uma ferida interna. Muito perigoso isso. E eu me coloco na condição de prestar atenção. Nós temos que prestar atenção. E os filhos cobrem dos seus pais, porque não pode deixar ficar guardando isso, porque realmente machuca. Mas, pastor, às Pois não. vezes, um acha que você gosta mais daquele, mas não é isso. É que às vezes tem aquele que também nos dá mais atenção. Exato. Que fica mais próximo, Exato. que é mais assim como se fosse mesmo um xodózinho. É. E não é que seja aquele o xodó, mas é que aquele tem mais paciência de conversar, de nos entender, né? Uhum. Então daí os outros ficam achando, gosta mais daquele. Mas não pensa que aquele também tem mais atenção conosco. Exato. O amor é igual. Porém, a diferença de tratamento é que mexe ali naquela situação. As afinidades, né? As afinidades, a personalidade. A personalidade. Eu tenho um dos meus filhos, ao qual eu nunca mais vou esquecer. Porque foi o filho, esse meu filho foi o que me desafiou mais. E pela última vez, eu sentava com os meus filhos, hein? Eu batia mesmo. Eu batia e depois eles foram crescendo e eu acabei não entendendo que estavam crescendo. E eu passei a bater nos meus filhos, eu batia neles de chinelo, batia neles de cinta. Porque o meu tratamento, eu sempre fui muito bruto. Sempre fui muito bruto. E aí o que acontece? Eu sempre fui tratado pelo meu pai também com muita brutalidade, mas com muita responsabilidade. E eu fui dando esses tratamentos para os meus filhos da mesma medida, da mesma maneira. E errado. Completamente errado. E eu nunca mais me esqueço do último filho que eu bati, da última vez que eu bati no meu filho, em que ele me desafiou, me respondeu. E me causou uma coisa que me lembra até hoje. É uma coisa que me lembra, que me faz lembrar, porque me chocou no momento. E eu passei a bater com a mão e um dia eu dei um tapa na orelha do meu filho e joguei ele no chão da cozinha. Quer dizer, isso foi a última vez que eu bati. Ele tinha 16 anos, mais ou menos, 15, 16 anos, que é o meu filho Rodolfo, que é o do meio, que hoje tem 24. E quando eu bati nele, dei esse tapa, porque mão de homem
é pesada, a mão de pai é pesada. Mão de pai é pesada. A mão da mãe é mais leve, mas a mão do pai, a mão do Pedro é pesadíssima. Principalmente quando pega no filho, ela fica muito mais pesada ainda. Não pense você que às vezes a pessoa é grandão ou baixinho ou não é, mas a mão do pai é pesada. E a hora que eu sentei a mão na orelha do meu filho, joguei ele no chão, nunca mais esqueço disso. Talvez eu não esqueça para poder contar isso para as pessoas poderem entender. Meu filho, jogado no chão, olhou para cima e falou assim, chorando, bate mais. Não falou mais nada. Bate mais, covarde. E eu nunca mais fiz isso. Eu entendi que não é com pancada, não é com a mão pesada, porque a gente ensina os nossos filhos de uma outra maneira. E isso poderia ter causado nele uma sequela muito grande. Mas Deus é tão maravilhoso, tão tremendo, que o trabalhar na vida dos meus filhos foi sempre direcionado, mesmo eu não tendo o conhecimento, não tendo o direcionamento que hoje eu tenho certeza que hoje a minha vida é completamente diferente da que eu vivia há muitos anos atrás. Mas graças a Deus, porque quando os meus filhos vieram, o Senhor já tinha prometido. Por isso que eu falo que a promessa do Senhor é tão tremenda na vida da gente, quando Ele promete, existia uma profecia que dizia assim, nenhum dos seus filhos se perderá, todos eles serão abençoados. Meu filho mais velho hoje tem 27, os dois caçulas gêmeos estão com 21. Então, as promessas do Senhor são maravilhosas, então creia. Então, os meus filhos, por mais amizade que tenha aí fora, por mais ruim que seja o mundo, eles sabem discernir o certo, o errado, sabem comparar a família é super importante na vida. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. E isso eu aprendi e estou passando para os irmãos. Rejeição no casamento. Essa rejeição no casamento, quando uma das partes é traída, causando a humilhação. Nós já falamos sobre isso aqui. Às vezes a pessoa cai numa cilada tão tremenda aí fora, tão tremenda, num engodo tão grande, e que aquela pessoa que falou a vida inteira a verdade, de repente ela cai numa cilada e comete uma falha, e comete um erro. Não estou dizendo aqui, não estou falando para os irmãos e para as irmãs, que você precisa entender se acontecer isso na vida de vocês, ou se aconteceu, para vocês aceitarem. Mas a gente tem que entender que às vezes a gente precisa passar por algumas situações para a gente poder entender aquele grande amor que o Senhor tem nas nossas vidas. Porque você só consegue perdoar alguém que você vive. Se aconteceu isso na vida, você só consegue perdoar se Deus estiver na sua vida. Porque você vai ser feliz o resto da sua vida. E aquela lição vai servir para que você conte para as outras pessoas e entenda que aquilo foi uma prova e que você teve que passar. Então, isso é importante. A pessoa mata uma outra pessoa, vamos fazer um comparativo. A pessoa mata uma outra pessoa. Se ela for para a igreja e pedir perdão para o Senhor e aceitar Jesus, ela vai ser aceita, ela vai ser abençoada, ela vai naquele caminho. A gente está cansado de ver. Quais são os maiores pregadores? Quais são as maiores pessoas que têm a unção? São pessoas ruins, pessoas que passaram por situações tão delicadas e são abençoadas. Agora, às vezes a pessoa cai numa cilada, cai num erro de uma traição. A pessoa fica tão assim, condena a pessoa, o cônjuge, condena aquela pessoa e você está condenado o resto da sua vida. Não. A gente precisa entender que o inimigo está aí fora não é para atacar quem está no mundo só não. É para atacar as pessoas que conhecem a palavra do Senhor e podem sim cometer uma falha, cometer um erro, saber perdoar e jogar sempre claro, sempre limpo, sempre transparente, sempre entendendo a verdade. A Evelyn, posso até usar a Evelyn que hoje está aqui, ela não é membro da igreja. A Catherine está hoje aqui, posso até usar como exemplo, porque estive conversando com o Felipe, e o Felipe se sentiu muito à vontade com o marido dela, se sentiu muito à vontade em dizer assim, pastor, a Catherine sabe tudo. Sabe o grau de importância que tem isso? É uma coisa tão maravilhosa, porque
ao se unirem, ao se encontrarem, a coisa melhor que tem é contar toda a verdade, colocar para fora. E depois, se eles estão juntos, começam a descobrir as coisas. Né, Catherine? Não é coisa melhor você saber a verdade? É sempre a verdade, ele sabe que eu estou falando com você, está olhando para mim. A melhor coisa que tem é falar a verdade, por mais dura que seja, por mais pesado que seja. Fale a verdade. Fale a verdade sempre. Está tão bom. Palavras depreciativas, isso pode nos trazer feridas, pode trazer uma situação muito delicada. Por exemplo, você é um burro, nunca vai passar de ano. Eu tinha uma vizinha de frente que falava para os filhos dela, graças a Deus, né, que todos os filhos dela não seguiram o que ela falava, porque ela chamava os filhos dela de lazarento, daí para frente, ela ia para lá. E depois eu vim descobrir que essa mulher que chamava os filhos dela de lazarento para cima, que na verdade até hoje eu não sei o que é lazarento. Porém, a gente sabe que é uma coisa ruim, né? Está praguejando outra pessoa. E chamava os filhos dela, xingava de burro, e enfim, daí para cima. E depois eu me descobri que essa mulher era professora. E desde pequenininha a gente ouvia ela falar isso para as crianças. Mas as crianças não foram por esse caminho, elas não seguiram esse caminho. Todas elas se formaram. Todas elas, as duas meninas e o menino, todos os três seguiram um caminho abençoado e não condenado pela mãe. Graças a Deus por isso. Mas é muito perigoso a gente ficar falando, você é um burro, você é um lazarento, você nunca vai passar de ano, você não sei o quê. Enfim, para de beijar as pessoas. Isso machuca. Aí você não presta para nada. Você nunca deveria ter nascido. Só me causa problemas. Você é uma prostituta. Olha o seu jeito que se veste. Seu drogado. Você vai morrer assim. Seu casamento vai ser uma porcaria igual ao meu. Os homens nunca prestam, nunca confiam neles. Se você não arrumar um namorado, vai virar homossexual. É para guimejar. Não, é a realidade, a pura realidade, que hoje existem pais, existem mães que falam isso para os seus filhos numa tentativa de alertar para uma situação, estão para aqui mexendo a vida da criança, do adolescente, estão colocando ele naquele caminho ruim, porque hoje a homossexualidade parece que é a coisa da moda, né? Parece que é um negócio da moda. Não gostei mais, não quero mais saber de homem, eu só quero saber de mulher na minha vida. Não quero saber de mulher, só quero saber de homem na minha vida. Isso é um terror tremendo, né? Parece que ainda ontem eu vi um programa, dá um título de um cantor celebridade. Não sei se vocês viram isso. E a cantora era homem, mas usava barba. Você viu a reportagem? Isso! Eu olhei, como é que pode? A mulher de barba deve ser alguma coisa, né? Mas não era homem. E isso é um terror. Hoje em dia, essa homossexualidade parece que é o terror do século. E a gente precisa tomar um cuidado muito grande disso. Não para guimejar sobre a vida do nosso filho. Tem tanta coisa, está muito bom, mas a gente vai ter que parar por aqui. Semana que vem a gente vai continuar. E com certeza, a gente já está terminando essa parte da questão de cura interior. Nós vamos passar agora um pouco mais rápido, daqui para frente. Nós vamos encerrar daqui 1 ou 2 semanas. E com certeza o Senhor vai abençoar as nossas vidas. Já tem abençoado grandemente. A gente não consegue ver. Vamos cantar o hino, pastor Jesse? Bispo Cordeiro? Vamos cantar o hino para a gente poder tirar a oferta. Mas é um assunto que é super importante. Essa campanha que estamos fazendo é uma campanha de crescimento espiritual. É uma campanha que vai trazer um resultado grande para as nossas vidas. E já está trazendo.
E a semana que vem nós vamos falar outras coisas mais aqui, que é surpresinha. Mas não falte. Não falte, porque esse sentimento de comunhão é muito importante. É maravilhoso. Amém? Passamos um pouquinho do horário, mas o Senhor sabe, né? Graças a Deus. Vamos cantar o hino. Vamos tirar o ferro. Vamos tirar. A bateria aí. Glória a Deus. Vamos cantar aquele hino que diz: maravilhoso Jesus, né? Da minha vida a luz, pois me salvando, me perdoando, para Sião me conduz. Glória a Jesus. Tem um texto que está aí fora que diz assim: missão dada, missão cumprida. Glória a A sua Deus. missão foi dada, a sua missão foi cumprida esta noite, a nossa missão foi dada, a nossa missão foi cumprida esta noite. O que nos resta agora é somente orar, encerrarmos e irmos para casa, sabendo que fizemos o nosso depósito na poupança. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então vem para frente, vamos encerrar tudo. Pastor Edmar, Pois não. aqui nós temos os documentos, a chave